Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui pra mim no começo do vídeo, tá? Que me ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que todos os sábados tem arquivo misterioso lá no TikTok. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios, a Larente Acessórios, vou estar deixando aqui pra vocês. Inclusive, estou usando o acessório aqui da Larente, viu? Estou usando aqui o brinco Daphne, tá? E o colar TED também, que é super fofinho, super bonitinho. Então é isso. Me acompanhe nas redes sociais e vão lá conhecer minha loja. Então vamos lá começar o nosso arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história de Harvey Glatman, fotógrafo assassino de beldade. Harvey Wright Glatman nasceu em 10 de dezembro de 1927 em Bronx, Nova York. Ele era filho único de Albert Henry e Ophelia Glatman. E logo quando o Harvey era criança, os pais dele se mudaram para Denver, no Colorado. O Harvey e a família dele era descendente de judeus russos e poloneses. E desde criança, o Harvey demonstrou vários problemas a ser antissocial e ter tendências sadomasoquistas. E uma vez, quando ele tinha 4 ou 5 anos, ele amarrou um barbante em volta do órgão genital dele e ele amarrou a outra ponta numa cômoda. E quando a mãe dele entrou no quarto e viu aquela cena, e parecia que ele estava sentindo dor, mas parecia que ele também estava gostando. Então a mãe dele ficou traumatizada com aquilo e falou para ele não fazer mais isso. E outra vez também, quando ele tinha 12 anos, ele começou a amarrar uma corda em volta do pescoço e passar pelo ralo da banheira e puxar com toda a força, né? Meio que ele acabava se enforcando às vezes. E a mãe dele acabou levando ele em um psicólogo e também um psiquiatra, porém os dois falaram que aquilo era provavelmente uma fase e que logo aquilo passaria. Ele iria superar aquilo. E depois, quando ele acabou se mudando de escola, ele ficou com a tendência muito antissocial. Ele não conseguia ficar perto de meninas e nem interagir com elas. E a mãe dele também notou que estava sempre de mau humor. Ele sempre estava muito estressado e mal-humorado. Então a mãe e o pai dele, né, a Ophelia e o Albert, eles resolveram escrever o Harvey numa escola para escoteiros, para ver se ele passava o tempo e melhorava, se distrair um pouco. Porém, de início o Harvey não gostou muito, ele não queria de jeito nenhum. Porém, com o passar do tempo, ele acabou gostando e ele acabou tendo uma fixação, uma obsessão por cordas. Ele gostava de fazer nós e desamarrar esses nós. E a partir desse momento, ele começou a andar com cordas na mochila ou nos bolsos das roupas. E acredita-se que ele tenha desenvolvido algum fetiche por cordas. Quando o Harvey estava no ensino médio, ele acabou cometendo pequenos furtos. Ele roubava objetos, pertences de mulheres distraídas. Então, quando ele via alguma mulher distraída com alguma bolsa, alguma coisa do tipo, ou batom, ou qualquer coisa que pertencesse à mulher, ele acabava roubando. E mais tarde, ele invadindo uma casa e roubando uma arma. E mais tarde, o Harvey ele foi diagnosticado até que em uma noite de 1945, quando o Harvey ainda era adolescente, ele resolveu seguir uma mulher. Ele viu a mulher andando sozinha em direção à casa dela, ela estava com uma bolsa, estava bem distraída, então ele seguiu ela até a casa dela. E não se sabe ao certo, né, o nome dessa vítima, o nome dessa mulher. Porém, o Harvey seguiu ela até a casa dela, e na hora que ela chegou na casa dela e abriu a porta, o Harvey entrou logo em seguida. Ele apontou a arma para ela, e ela com muito medo obedeceu. Apontando a arma para ela, ele falou para ela tirar a roupa e ficar em silêncio. Então ela com muito medo obedeceu, ela tirou toda a roupa, ele começou a passar a mão, pelo corpo dela e começou também a se masturbar. E assim que ele terminou, ele foi embora, ele não a matou, ele simplesmente foi embora. E aquilo ficou na mente dele por várias semanas, por muito tempo, e ele queria fazer de novo. Na primavera de 1945, enquanto ele estava tentando entrar na casa de uma mulher, a polícia avistou ele. Os policiais viram ele querendo entrar. E logo os policiais apreenderam a arma e as cordas dele. Então ele acabou admitindo que ele tinha entrado em algumas outras casas, mas ele não comentou de nenhum dos abusos. Acusado de roubo em primeiro grau, foi preso sob fiança, mas algum tempo depois os pais dele
pagaram a fiança e ele foi solto. E ele chegou a trabalhar em vários empregos diferentes, porém ele não gostava de receber e nem receber ordens, então ele não estava em nenhum emprego. Em outubro de 1952, o Albert, o pai do Harvey, acabou falecendo em decorrente a diabetes. E a mãe do Harvey, a Ophélia, ela começou a trabalhar muito mais, né, porque ela tinha que sustentar o Harvey, né, e ela também, então para se manter, ela arrumou outro emprego. E o Harvey ele não ligou muito para a morte do pai dele, também nem para todo o esforço que a mãe dele estava tendo. Ele conta que até ele se sentiu mais aliviado e mais livre para poder fazer os filhos. E nos anos seguintes, o Harvey foi preso várias vezes tentando entrar na casa de mulheres ou perseguindo mulheres. Viu pequenos períodos, né, de prisão, porém logo foi solto. Em 1957, quando Harvey tinha 29 anos, ele decidiu recomeçar a vida dele em Los Angeles. E ele começou a ter uma fixação por fotografia e aproveitando, né, que naquela vibe artística, ele inventou um nome falso e falava para todo mundo que o nome dele era Johnny Goode. E ele começou a colocar vários anúncios nos jornais falando que ele era fotógrafo e que ele estava em busca de novos modelos para posar para ele e também para fazer trabalhos para revista. Ele se dizia trabalhar para uma agência de modelos que estava procurando novos talentos. E sua primeira vítima confirmada foi Judy Andu, de 19 anos. Ela não era modelo muito famosa, mas ela chegou a posar para algumas revistas e ela também era muito bonita. Ela tinha um perfil de modelo mesmo. E no dia 1º de agosto de 1957, viu o número dela em um jornal e resolveu ligar para ela. Então ele disse que ele era fotógrafo e precisava fazer fotos. Então ele convenceu ela por telefone que eles iriam fazer um ensaio fotográfico. E ele disse para ela usar uma saia bem justa ou uma camisola nos ensaios. E ela concordou, ela não achou estranho nem nada do tipo, porque como ela já tinha feito alguns ensaios antes, ela não achou nada de estranho e acabou concordando. Então, o Harvey foi pessoalmente buscar ela na casa dela. Levou ela até o apartamento dele e lá ele apontou uma arma para ela e falou para ela obedecer ele. E lá ele tirou várias fotos dela nua, abusou dela várias vezes e tirou várias fotos. Ela estava viva e ele levou ela para o deserto de Mojave e lá ele asfixiou ela até a morte. E sua outra vítima foi Ruth Mercado, de 24 anos. Ela também era modelo e agiu da mesma forma, tirou várias fotos dela, abusou também e asfixiou até a morte. Depois ele jogou o corpo dela no deserto. Em março de 1958, quando Harvey tinha 30 anos, ele se inscreveu em um clube para solteiros de Hollywood. E por meio desse clube, ele acabou conhecendo Shirley Ann Ford, de 24 anos. Ele convidou ela para o encontro e ela acabou aceitando. Então ele disse que ia buscar ela na casa dela e que eles iam a um restaurante em São Valley, um bairro ao norte de Los Angeles. Porém, quando a Shirley entrou no carro dele, ele acabou mudando a rota e o Shirley acabou aquilo muito estranho, porque eles já tinham passado da estrada que eles falaram que ele iria. Também estava dirigindo uma estrada deserta. Então a Shirley começou a entrar em pânico, então o Harvey parou no acostamento dessa estrada deserta. Ele desceu do carro e pegou uma arma. E ele apontou a arma para ela e falou para ela obedecer. Depois ele abusou dela, tirou várias fotos e estrangulou ela até a morte com as cordas. Porém, dessa vez ele acabou não enterrando o corpo dela e acabou sendo decomposto, né, naturalmente e também devorado por alguns animais da região. E ele guardava todas as fotos das vítimas em uma caixa de ferramentas. Algum tempo depois, ele acabou conhecendo a Lorraine Vigil, de 28 anos. Não se sabe exatamente onde ele conheceu ela, mas acredita-se que provavelmente tenha sido por alguma revista ou algum anúncio de jornal, assim como as outras. Então, ele disse que estava precisando de uma modelo, do mesmo jeito que ele fazia, né, com as vítimas, e ela acabou aceitando. Então, ele foi buscar ela também na casa dela e disse que eles iriam para um estúdio em Hollywood para fazer essas fotos. E no meio do caminho, ela acabou percebendo que ele estava mudando, né, a rota, que eles já estavam entrando em umas ruas que estavam vazias, né, algumas ruas desertas.
Então ela começou a ficar com muito medo, começou a entrar em pânico. O Harvey percebeu e disse pra ela ficar calma, que ele não iria fazer nenhum mal pra ela se ela obedecesse ele. Ele apontou a arma pra ela e depois ele foi pegar as cordas no carro. Porém, na hora que ele se virou pra pegar a corda, a Lorraine pegou, né, pegando no cano da arma, e a arma acabou disparando uma bala. E essa bala passou de raspão na coxa da Lorraine, e ela ficou com muita dor, com muito medo. Mas mesmo assim ela continuou lutando. Enquanto eles estavam lutando, tinha um policial fazendo uma patrulha na região, o Tom F. Mulligan. Então ele ouviu o barulho dos tiros e foi na direção que ele tinha ouvido. E na hora que ele chegou, ele viu que a Lorraine e o Harvey estavam lutando. Então logo ele apontou a arma pro Harvey e algemou ele. E a Lorraine, ela ficou com muito medo, ela correu logo em direção pro policial e disse que estava sentindo muita dor, estava muito assustada. Então o policial algemou o Harvey e levou ele preso. E porém ele não demonstrou nenhuma reação, ele apenas disse que tudo aquilo não era culpa dele. Tarde, esse mesmo policial, o Tom, ele testemunhou contra o Harvey no tribunal. E ele disse: ele tinha um olhar de lunático. Nunca vou esquecer aquele olhar selvagem que ele tinha. Depois, quando o Harvey chegou na delegacia, tinha vários policiais em volta dele. Todos estavam esperando, né, que ele confessasse. E os policiais também perceberam que provavelmente ele estava envolvido, né, nas outras mortes. E tinha vários policiais de vários estados se reuniram para tentar fazer o Harvey confessar. Todos esses policiais estavam reunidos no condado de Orange e tinham vários outros policiais também de outros estados. Entre eles se destacava o sargento Percy Brown, do LAPAD e do LAPD, e Elmer Jack, que estavam lá para tentar extrair informações do Harvey. O capitão da polícia, Jim Bradford, também tinha quase certeza que o Harvey era culpado pelo desaparecimento da Judy. Então o Harvey foi acusado, né, desses desaparecimentos, porém até então ele não tinha confessado. Então os policiais levaram ele para uma sala de interrogatório e disse que tudo que ele falasse ia ser gravado, e o Harvey concordou e respondeu: sim, senhor. Então durante 4 horas o Harvey contou detalhadamente todos os 4 assassinatos que ele tinha feito. Ele contou detalhe por detalhe como ele tinha feito com todas as mulheres, e os detalhes eram terríveis. Nada do que ele falava os policiais já tinham ouvido falar antes, então eles ficaram aterrorizados. Ele disse tudo certinho, como ele encontrou as mulheres, as datas, os endereços, como ele falava com as mulheres e tudo mais. E enquanto ele falava, ele não demonstrou nenhum arrependimento e nenhum remorso, e também nenhuma expressão. Ele falou tudo isso naturalmente. E nessa época ele chegou a ser apelidado como o assassino dos corações solitários. Depois também ele acabou tendo vários apelidos, né, como o assassino de modelos, fotógrafo assassino de modelos ou assassino de beldades. E a mãe do Harvey, na época que ele foi preso, ela tinha 69 anos. Ela chegou e ia até a prisão que ele estava preso. E quando ela saiu chorando muito. E tinham vários jornalistas, né, na porta da prisão. E ela simplesmente falou que o Harvey era doente, que ele precisava de ajuda. Porém, os jornalistas não ligaram, eles só queriam, né, gravar aquele momento. E também a reação da Ofélia. Porém, ela saiu muito triste. E a única declaração que ela deu foi essa. No dia 15 de dezembro de 1958, o último dia do julgamento do Harvey, ele foi acusado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. E ele foi condenado à morte na câmara de gás. Então, sua execução foi marcada para o dia 18 de setembro de 1959, às 10 horas da manhã. Então, ele faleceu às 10h07 da manhã, na câmara de gás da prisão estadual de San Quentin. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Eu acho que o Harvey, ele sempre teve, né, tendências de psicopatas, né, desde a infância dele. Tanto dessas vezes, quando ele era muito pequeno, né, 4 a 5 anos, ele já tinha tendências, e também aos 12, né. Então eu acho que os pais dele, né, deveriam ter investido mais nele, né, levado ele a mais médicos para tentar descobrir realmente
o que ele tinha e tentar tratar ele, né? Talvez se ele tivesse sido tratado, ele não teria feito essas vítimas. Eu também acho que o Harvey ele teve uma pena não, né? No caso, uma acusação pequena, né? Por todas essas vítimas que ele fez, né? Também tinham as vítimas de abuso, né? Que eu contei no começo do caso para vocês. E as vítimas que ele abusou e tirou as vidas, né? Foi 2 acusações, né? De homicídio, no caso. Eu acho que a pena dele foi curta, né? Apesar de ter sido pena de morte, mas que ele deveria ter se acusado das outras vítimas. Esse caso é muito triste, né? Muito revoltante, assim como os outros também. Então é isso. Me falem o que vocês acharam desse caso aqui nos comentários, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Me deem sugestões também de casos, tá? Aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês. Deixa o like pra mim, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.